Hoje o nosso convidado especial, especialíssimo, aliás, um nobre, muito importante Uhum. convidado, é pastor, fundador da Comunidade da Graça, juntamente com a sua esposa, Sueli Bezerra. Uhum. Ele é conhecido como o apóstolo do amor, curitibano, Exato, cidadão paulistano, exato. corintiano, É isso aí, mano, velho. casado com a Sueli Bezerra, como eu já citei, um Isso mesmo. casamento e uma família maravilhosa, pai de 6 filhos, Exato. 3 naturais, 3 adotivos, sobrenaturais, É, e pai de uma multidão de filhos e filhas espirituais espalhados pelo Brasil, graças a espalhados pelo Deus. mundo Graças a Deus afora, por isso. É, homens e mulheres que são filhos espirituais, da qual eu faço parte, e muitos irmãos aqui da nossa região também, todo o Brasil e também fora do Brasil. Um homem apaixonado por pessoas, apaixonado por Jesus, pela sua palavra, um homem cheio do Espírito Santo, da qual tem deixado um legado sagrado, poderoso, e um legado que não dá para contar o tanto de coisas que foram deixadas e compiladas durante todos esses 54 anos de ministério, é isso? é 50, 54 anos de ministério. 50, isso, 54 anos de ordenação pastoral. É isso. Ordenação pastoral. Exato. Então, é um legado extraordinário, um legado extraordinário que eu faço Obrigado. questão de falar aqui e repetir, um legado maravilhoso que tem varrido o Brasil e fora do Brasil com esse amor e esse envolvimento forte com a palavra e com a regeneração de muitos homens e mulheres. Estamos recebendo hoje aqui a presença ilustre do nosso querido pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, o nosso querido Beto, É isso aí. É né, que isso aí. nós chamamos assim carinhosamente, mas com muito respeito, Sempre é. nosso Não, querido Beto. obrigado. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. E como já dissemos aqui, é uma honra enorme poder receber o senhor. O senhor é uma pessoa que nos traz um impacto e nos inspira muito o nosso ministério. Obrigado. E o senhor possa ter vida longa. Estamos só começando, vai até os 120, né? É o Só plano, né? É começando o aí. plano, né, Rotinho? É o plano, você está entendendo? Eu estou sem pressa nenhuma, entendeu? Estou É isso calculando, aí. estou Tá passando calculando. a senha, né? Tá passando a Mas senha. quem quiser pegar, pode pegar. Sem pressa Que nenhuma, né, alegria, mano? pastor. Que alegria, que alegria. Ontem eu estava assistindo a live do Ademar com o Júnior. Foi, eu estava também. E o Ademar contando ali da experiência da década de 80 ali de Foi, CPP, né? foi, Que nós vivemos um grande foi. avivamento. E nem Eu já fiz sabíamos, parte de nem um grande sabíamos. avivamento. Aquilo que o E nem Ademar falou é sabíamos, né? verdade, nem sabia. Se a gente soubesse, Valtinho, teríamos estragado com tudo, viu? É verdade, é verdade. E isso tem durado até os dias de hoje, né? Uma igreja avivada, uma igreja cheia da presença, do poder da palavra que transforma o homem, o interior do homem. Eu nunca me esqueço das palavras que eu ouvia lá no CPP, né? É, De regeneração, de novo nascimento, e isso, foi ali que eu nasci de novo, exato. aos 15 anos de idade, lá no É, Centro do Professorado Paulista. é. Muito obrigado, pastor, por esse legado Glória a Deus por enorme. isso. Glória a Hoje Deus por eu isso. sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado de poder fazer parte do Ministério Pastoral da Comunidade da Graça e para mim é uma honra enorme. Você é muito precioso. Você aqui, são preciosíssimos demais. Com esta família linda que Deus lhe deu, 3 netos preciosos que o Senhor me acrescentou na sua casa. Obrigado, meu Obrigado. querido. Obrigado. E hoje nós queremos ouvir aqui o senhor e diante do momento, né, que nós estamos vivendo, um momento que a gente não esperava, né, passar e viver, um momento de pandemia e de crises que essa pandemia trouxe, acabamos vivendo um momento completamente novo e diferente. Yeah. E eu, pensando, né, em chamar o senhor aqui para a gente bater esse papo, o senhor trazer essa palavra, eu pensei em qual deve ser o papel, né, da igreja, qual deve ser a postura da igreja e qual a resposta que a igreja deve dar para diante desse momento que nós estamos vivendo, né? Yeah. Então, Yeah. eu queria deixar essa live aqui com o senhor para que o Espírito Santo mais uma vez pudesse usá-lo
para falar ao nosso coração. Eu creio que vai ser uma bênção. Você que está aí nos ouvindo, assistindo, pega aí no seu bloco de anotações ou no seu celular, uma caneta, sua Bíblia, que eu tenho certeza que o que vai ser derramado aqui vai ser algo poderoso, porque quem está falando aqui é o Espírito Santo, através da vida de um grande homem de Deus, e nós vamos ser muito abençoados. A live é sua, meu querido pastor. Muito obrigado, viu, meu querido pastor Walter. Você é muito precioso, como sempre. Ao longo dos anos, todos que convivemos, você tem trazido para o meu coração muita gratidão a Deus por Ele ter destacado discípulos dele para estarem ao meu lado, a fim de completar o ministério que um dia Ele começou na minha vida. Eu jamais conseguiria alcançar, atingir, conquistar aquilo que nós temos conquistado ao longo dos anos sozinho. A construção de um ministério é construção com uma equipe, não é com um homem, mas é com um corpo vivo que trabalha unido, junto, em unidade e comunhão. Então, de forma que eu só tenho muita gratidão por você, pelos queridos lá de Suzano, esta família linda da nossa comunidade, meu amigo Ito, que eu tenho uma saudade enorme dele também, e a certeza de que... Está firme e forte, firme e forte. Eu estou sabendo. Ele é a família toda, tão preciosa, viu? Então, para mim, é um privilégio estar com vocês. O assunto, sabe, Walter, é um assunto realmente, para mim, absolutamente importante, né? Diante do quadro que nós estamos vivendo nos nossos dias. Eu só queria saber o seguinte, quanto tempo eu tenho nessa introdução? Você fará perguntas, eu darei respostas, ou eu devo falar e depois deixar com você? Como é que eu deveria fazer, filho? Eu quero que o senhor fique à vontade. Que o senhor discorra aí à vontade. Eu não pretendo fazer perguntas, não. Se caso a gente... eu ver que o tempo está se excedendo, eu só dou um toque para o senhor, mas vai em frente. Isso, não quero ultrapassar os limites aí, viu, filho querido? Mas eu estava pensando o seguinte, Walter, e a todos aqueles que participam conosco dessa live, pensando no meu coração, que, em verdade, esse é um momento estratégico na história da humanidade. Não vivemos apenas uma crise localizada, né, em uma determinada região, né, do planeta. Nós vivemos em todos os países, né, a dimensão de uma terrível pandemia que tem dizimado milhões de vidas, né, trazido tanta e tanta tristeza para tantas famílias, tantos lares. Por outro lado, tem trazido uma consciência bem firme da Igreja de Jesus em relação à sua responsabilidade como instrumento de Deus para as respostas que devem ser dadas no contexto da história da nossa humanidade e, para nós, particularmente, da nossa nação, né? Como é que nós podemos responder, né, ao povo brasileiro? Como é que podemos responder não só aos nossos irmãos de fé, mas aos habitantes do nosso país, que, não tendo o privilégio que um dia nos foi dado de conhecer esta graça de Deus, sentem-se, por vezes, derrotados, vencidos, oprimidos, desanimados, tristes, abatidos, situações das mais diversas, né? A síndrome desse terrível mal que tem assolado, isso tem feito muita gente andar solitária, desesperada, e buscando a prática de qualquer recurso para poder se desvencilhar dos problemas, e muitos deles até buscando a própria morte. E a Igreja de Jesus? E a Igreja de Jesus, onde estamos nós? Onde estão os discípulos de Jesus? Quando eu falo da Igreja de Jesus, eu estou me referindo aqui não a uma instituição religiosa. Estou me referindo aqui ao corpo de Cristo, aos filhos de Deus, aos nascidos de novo, aos transformados pelo Espírito Santo, que ganharam a natureza nova em Jesus, tornaram-se filhos de Deus pelo poder da regeneração e foram feitos filhos de Deus para viverem em amor segundo o próprio propósito do nosso Pai, quando instituiu o seu corpo neste mundo, para abençoar
todas as famílias da Terra. E eu estava pensando aqui, no contexto desta geração, eu anotei algumas ideias aqui, quero compartilhar com vocês. Esta geração é chamada da geração pós-moderna. Por quê? Porque nós temos uma geração apática, uma geração individualista, uma geração egoísta. Os valores humanistas estão cada vez mais dominando a nossa sociedade, trazendo os males todos que nós estamos hoje em dia testemunhando. Por exemplo, o individualismo é a marca que, nesses dias, a nossa sociedade tem destacado. É a internet que isola, é o caminho do divórcio, não quero ter mais filhos, ou não quero ter filhos. O casamento é apenas a tentativa de eu me resolver, às vezes fisicamente, sexualmente, financeiramente, ou qualquer uma dessas razões. O resultado do pensamento pós-moderno, que domina a nossa presente geração, é que, de forma sutil, Satanás está impondo estes valores também aos cristãos, influenciando também aos cristãos, sorrateiramente, como sempre o diabo procura fazer. Vi alguém comentando isso, dizendo, como o diabo não tem família, o grande projeto dele é destruir a família dos outros, é destruir a vida, a saúde, a paz dos outros, já que ele não tem mesmo, então ele gostaria de... Já que ele não tem... Destruir, exatamente. Então, ele não confronta a igreja, não, sabe, filho? Mas o seu intuito é fazer com que a igreja tenha uma visão míope, medíocre, defeituosa e distorcida da sua responsabilidade e do quadro que se nos apresenta, conformando-se, tristemente, com o mundo que nós estamos vivendo. Então, como é que a igreja está se expressando hoje? O que é que ela prega? O que é que ela divulga? O que é que ela anuncia? O que se tem pregado nos púlpitos, que mais temos visto por aí, é um evangelho de busca pelo sucesso pessoal, de prosperidade, de conquista, de saúde pessoal para o meu espírito, alma, corpo. É resolver os meus problemas. É, como disse, uma sociedade individualista. O que se tem pregado é exatamente um evangelho de consumo. Eu vou apenas em busca da pessoa de Jesus e da sua bondade para ver se ele resolve os meus problemas. Quando nós havíamos sido criados para sermos produtores de bênçãos, de saúde, de restauração, de cura, de libertação, de milagres, de sinais, de prodígios. Isso é responsabilidade nossa, da Igreja de Jesus. Mas nos tornamos apenas consumidores de bênçãos. São os catadores de bênçãos, aqueles que adoram as bênçãos, que adoram receber as bênçãos. São os adoradores de benefícios, que vivem a vida toda buscando esses benefícios. E produtores do que temos nos nossos dias? Produtores de quê? O que é que a igreja está oferecendo? Qual a alternativa? Belos discursos? A essência do Evangelho de Jesus não está em oferecer. A essência do Evangelho de Jesus está no entregar, no compartilhar, no doar-se, de oferecer-se, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, não fomos chamados para sermos os catadores de bênçãos, os cariocratas, fomos chamados para sermos uma bênção, para abençoarmos as nações e as pessoas da terra. Todos nós temos dons, temos talentos, fomos abençoados para abençoar os outros, para oferecer aos outros, para servir aos outros, como diz o apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, diante de todo esse quadro rapidinho que eu tentei pintar aqui diante de nós, surge para mim um texto da Escritura que me chama muito a atenção e que eu procuraria, firmado nele, responder à pergunta que você está me fazendo, meu querido pastor Walter. O texto
do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9 e no verso 35, tem um texto fantástico que eu queria destacar aqui, 3 ou 4 lições, aplicá-las aqui no contexto da pergunta que você me faz. Verso 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Percorria Jesus todas as cidades, os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Viu Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Então ele se dirigiu aos seus discípulos e lhes disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. Então, quero destacar aqui uma lição, para mim, fundamental. A primeira coisa que esse texto me oferece a respeito do trabalho de Jesus, e eu acho que o modelo de ministério nosso não é de A, B ou C. Nós não estamos querendo saber como é que os outros fazem. Nós estamos interessados em saber qual é o modelo que Jesus deixou para nós fazermos. Qual foi o projeto que ele deixou para mim e para você, Walter, e para todos aqueles que creem. Qual é a nossa responsabilidade como líderes de células, né, como professores, né, dos pequenos grupos de ensino, ministério com os casais, com as famílias, com os jovens. Qual a nossa responsabilidade? O que é que devemos naturalmente realizar? Qual é o modelo? E o modelo está em Jesus. A primeira coisa do texto que eu descobri, Walter, no verso 36, é que Jesus viu as multidões. Interessante aqui que nós precisamos aprender como Jesus via as coisas. Ele viu as multidões. Enxergar as pessoas. Enxergar as multidões como elas estão vivendo. Qual é a realidade da experiência de vida de cada uma delas. Então, ele viu as multidões. A gente é muito egoísta quando a gente só olha para nós mesmos, para as nossas coisas, né? Para os nossos interesses pessoais, né? Vamos buscar a Deus para ele resolver os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas carências. Ele olhou para a multidão. Então, olhamos às vezes para as pessoas com um olhar de preconceito, olhar de reprovação, olhar de condenação. Né? Quantas vezes acontece isso? Estamos condenando, reprovando as pessoas que Deus ama de maneira radical, total, plena, completa. Ele não ama as pessoas como nós amamos. A gente ama aqueles que apenas nos amam, nos respeitam, nos dão atenção. E Jesus, pelo contrário, ele amou o ímpio, ele amou o ladrão, ele amou a prostituta, ele amou a todos de igual modo e continua amando, não importa quem eles sejam nem o que eles façam. E o propósito dele é realmente buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o grande desafio. Então, precisamos aprender a olhar as pessoas como trigo e não como joio. Não fomos chamados para separar o joio do trigo. Nós não fomos. O problema, sabe qual é, Walter? O problema é que é o pecado. O pecado cega. E as trevas, diz a Escritura, né? 1 de João 2,11, as trevas lhe cegam os olhos. Então, existem pessoas que não têm percepção destas coisas, não conseguem ver as necessidades do mundo ao seu redor. Às vezes, nem mesmo dentro da sua própria casa. É a esposa, é o marido, são os filhos, são os pais, são os seus familiares. Não conseguem enxergar as necessidades mais prementes que eles estão experimentando. Então, a nossa oração, nesse sentido, no que diz respeito à primeira característica do ministério de Jesus, é que ele viu as multidões, olhou para as multidões, não passou sem observar as necessidades e carências das multidões. E a nossa oração deve ser essa: Senhor, desvenda os nossos olhos, abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver as pessoas tais quais elas são. Ajuda a gente a enxergar as necessidades do nosso semelhante. Que Jesus olhou a multidão não apenas para saber o número de pessoas que tínhamos ao redor, quantos estavam na reunião, quantos estavam participando das reuniões, quantos vieram para trazerem os seus dízimos, as suas ofertas, os seus benefícios. Não, a preocupação de Jesus
era ele servir, é ele amar, é ele renunciar, é ele dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, o grande desafio começa exatamente em nós observarmos a realidade do mundo ao nosso redor. Viu as multidões. O segundo desafio do ministério de Jesus para mim, para você, Walter, e para todos nós aqui, é que o verso 36 continua dizendo que ele viu as multidões e teve grande compaixão delas. Teve compaixão das multidões. Ele não olhou como se fossem apenas números, fosse apenas um povo, né, aí carente, necessitado, tudo por aí, sem problema. Não. Ele diz a Escritura que ele teve grande compaixão destas pessoas. Precisamos aprender a sentir como Jesus sentia, sabe? Sentiu compaixão. E eu estava lendo exatamente sobre o significado da palavra compaixão. É a paixão do próprio coração, né? É a paixão acompanhada de serviço, de obras. Eu estava lendo que essas pessoas são as nossas prioridades absolutas. Pastores, líderes, cristãos precisam ter corações cheios de compaixão. Compaixão exagerada. Compaixão explícita. Cristãos lidam com a mensagem que trata de levar este homem à imagem e semelhança de Deus ao encontro pessoal com o seu filho Jesus. É impossível lidar com esta matéria-prima que é o ser humano sem compaixão. Jesus olhou com olhos compassivos, olhou com olhos misericordiosos. Portanto, nós somos chamados para sentir o mesmo sentimento que Jesus sentiu. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, humilhando-se a si mesmo, renunciando-se a si mesmo, tomou a forma de servo. E, por causa disto, foi exaltado soberanamente ele como Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o primeiro passo, eu vejo as multidões. O segundo, eu preciso aprender a ter compaixão delas, não olhar para elas apenas como mais um número no meio da multidão. Significa, empatia, portanto, né? Significa, sabe, Walter, escutar o clamor dos aflitos, sentir a dor, ter misericórdia dos necessitados. Significa a capacidade, algumas vezes até mesmo fatal, significa viver na pele da outra pessoa, sentir as próprias dores da outra pessoa, sofrer os próprios sofrimentos da outra pessoa, passar pela mesma experiência, abaixar-se, ir ao encontro. Esta mensagem da compaixão, e o que eu admiro muito o Ministério de Suzano, que vocês têm desenvolvido um projeto fantástico de cuidado com as necessidades do nosso povo, vocês têm dado o melhor de si para cuidar do pobre, da viúva, do necessitado. Tenho aqui a minha gratidão, né, e o meu reconhecimento. Mas hoje em dia nós estamos mais preocupados com aquilo que a gente pode tirar do que pode oferecer. Então a compaixão, ela oferece. É a ocasião que nós mais nos parecemos com Jesus, Walter. É quando nós amamos. Foi o apóstolo João escrevendo a sua primeira carta, capítulo 3, verso 16, que ele dizia: conhecemos o amor nisto. Ele deu a sua vida por nós, portanto, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, compaixão é dar a vida, é oferecer-se. Então, para mim, a igreja dos nossos dias, a igreja, nesse momento, vai precisar ter explícita compaixão com as pessoas, que elas estão feridas, machucadas, não só muitos religiosos que temos, mas gente que não conhece a Deus, está desesperado, sofrendo. Quem é que vai oferecer o alento? Quem vai lhes oferecer o pão da vida? Quem vai lhes dar o maná fresco do dia de hoje? Quem vai lhes dobrar os joelhos com eles e levá-los a uma experiência real de transformação? Então, a igreja dos nossos dias, que vai responder às inquietudes do mundo que nós vivemos, do mundo atual, é a igreja da compaixão. É a igreja que olha e vê a necessidade do ser humano, que inclina-se ao ser humano, como Jesus deixou modelo para nós. Quando eu penso nisso, me emociono, Walter, me emociono, porque como eu queria tanto, né, experimentar muito melhor da minha vida,
esse sentimento que havia em Jesus. E estou certo que o Senhor fará isso na medida que nós vamos conhecendo cada vez melhor. Então, o terceiro aspecto, sabe, Walter, deste texto do verso 36, é que essas pessoas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, Jesus olhava e via e destacava a verdadeira necessidade deste povo. Eles estavam como ovelhas sem pastor, sem rumo, sem direção, sem ninguém para orientar, para cuidar, para amar, para servir, para tirar os carrapichos, para levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Quem é que tem a responsabilidade de fazer isso? Foi exatamente o que Jesus fez o tempo inteiro e continua nos dias de hoje fazendo e dizendo agora, agora é a sua vez. Agora eu tenho feito, agora farei através de você. Vou precisar de você para cuidar do nu, do órfão, do enfermo, daquele que está encarcerado, daquele que é um refugiado, daquele que sofre, daquele que está enfermo. A pior enfermidade são as enfermidades da alma, né? A enfermidade do corpo, às vezes é tão fácil da gente impor as mãos e resolver, mas e as da alma? As aflições da alma, os sentimentos machucados do ser humano, ovelhas sem pastor, quer dizer, não tinham rumo, não tem cuidado, não sabe para onde vão, Walter. Então não sabe qual é o rumo que devem tomar. Então este é o momento em que a igreja precisa estar, de fato, atenta à necessidade do ser humano nesses dias, tendo a consciência do verdadeiro problema, da real necessidade das pessoas que vivem sem terem experimentado a oportunidade de conhecerem o amor pleno deste nosso Pai. Recapitulando, Jesus viu a multidão, Jesus sentiu as necessidades da multidão e teve compaixão daquela multidão. Jesus agora destaca o grande problema delas. Elas não têm pastor, não tem quem cuide, não tem quem pastoreie, não tem quem ajude, nem tem quem esteja junto. Essa é a responsabilidade nossa como cristãos, não é só de pastores e líderes, é nossa como discípulos de Jesus, que ao nascermos de novo nos tornamos filhos de Deus, agora semelhantes ao primogênito chamado Jesus. Somos responsáveis agora pela continuidade do ministério de Jesus. Aquele que começou em vós uma boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus, dizia o apóstolo São Paulo. Então agora, para que estas verdades possam realmente serem concretizadas, para que nós possamos alcançar as necessidades do mundo que nós vivemos, eu pensava no que Jesus nos ensinava, quando ele falou aos seus discípulos: olha, filhos, roguem ao Senhor da Seara, o verso 38 do capítulo 9 de Mateus, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Agora precisamos aprender a orar e agir como Jesus orava e agia. Agora é o grande desafio nosso. Orar aqui significa não fazer rezas repetitivas, não é isso que me refiro, mas significa intimidade e comunhão com meu Pai, intimidade e comunhão com o seu Espírito Santo, intimidade e comunhão com o seu Filho Jesus. É tempo com Ele, é coração dobrado, quebrantado na presença dEle. Então, precisamos agora orar e trabalhar. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores, porque nós temos uma necessidade enorme. E passada esta crise, que nós não sabemos ainda quais os resultados que irá produzir, Walter, nós, filhos de Deus, igreja de Jesus, parecidos com Jesus, eles esperam por nós. Que lancemos a palavra de esperança, a palavra de fé, a palavra que transforma. E Jesus realmente, nesse aspecto, foi o maior exemplo de amor e de serviço, de doação e de entrega. E se definitivamente nós o imitarmos, o curso da história vai ser mudado. Não só da nossa sociedade brasileira, ou que o valha, mas o mundo será mudado. Eu e você fomos, portanto, chamados para servir em amor, porque esse é o nosso destino, esta é a razão da nossa existência, cumprir com o projeto daquele que nos chamou para o seu ministério, para o seu trabalho, para os seus desafios que nos foram entregues. Então, eu diria que se nós tivermos o mesmo sentimento que havia em Jesus, vamos conseguir cumprir com o propósito para o qual
o nosso Pai nos enviou. Nós somos agora como aquelas ovelhas que são enviadas para darem a vida por multidões que estão tão carentes e necessitadas. Nós fomos os instrumentos chamados pelo Senhor para abençoarmos as famílias e as nações da terra. Nós somos os instrumentos chamados para levá-los ao conhecimento do Evangelho do Reino. Foi o que Jesus pregou prioritariamente. O Evangelho do Reino era a mensagem de Jesus, que leva as pessoas ao conhecimento do Rei Jesus, e que, ao entrarem no reino pelo novo nascimento, ganham agora uma nova natureza, um novo coração, uma nova mente. Isso chama-se metanoia, uma transformação real e radical, né, que vem de dentro para fora e que manifesta a vida de Jesus. Os discípulos de Jesus, que são caracterizados pelo amor de Jesus derramado no coração deles. Romanos 5:5. O amor derramado no coração, para que eles expressem o amor de Deus, né, em relação a tantas e tantas carências que estão diante de nós. Então, meus queridos, eu queria desafiá-los a isso. Pregar a mesma mensagem que Jesus pregou. Ver as mesmas pessoas que Jesus viu com um sentimento de compaixão. E orarmos para que os milagres e os sinais realmente aconteçam na medida em que oramos, buscamos a Deus e agora vamos em direção às multidões aflitas e necessitadas. E no capítulo 10, nos primeiros versos do capítulo 10, do livro de Mateus, Jesus mostra exatamente isso, que na medida que ele envia os seus discípulos, agora sinais, prodígios, maravilhas acompanham o seu ministério. As curas, os milagres, a libertação. O povo agora recebeu a mensagem do amor de Deus e agora o povo vai experimentar o poder dessa mensagem. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Esse evangelho é o poder de Deus. Essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Walter, querido, fica aqui o meu, penso eu, rápido desafio para todos nós. Pregar a mensagem de Jesus, ver como Jesus via, sentir as mesmas necessidades que o povo sentia, e ir na direção deste povo através da dependência de Deus, pela oração, pela dependência, pelo quebrantamento, pelo coração comprometido em amar, servir e honrar a Deus e abençoar todas as multidões carentes e perdidas que estão, nesses dias, como ovelhas sem pastor, precisando de mim e de você, que me assiste, que me ouve, e de você, Rotim, que nos unamos cada vez mais para sermos resposta a todas as famílias da terra, a partir da nossa casa, do nosso bairro, né, da nossa cidade, da nossa nação, e então até os confins da terra. Que seja assim, Aleluia. Para a glória de Deus. Beijão. Aleluia. Essas são algumas ideias que eu queria deixar no coração de você, viu? Rapaz, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A gente ficaria aqui ouvindo o senhor por mais um tempo enorme. Que lindo, que maravilha. O desafio é esse, repetir o ministério de Jesus. Esse é o desafio, Valtinho. Repetir o ministério de Jesus. Só isso. E na simplicidade, né, do Evangelho. Claro. Sem sofisticação. Porque não tem necessidade. Aliás, né, querido pastor, a gente viu que Deus trouxe a gente para o início, né? Foi. Dentro das nossas casas, é dali onde começa. Exato. Isso que o senhor está falando aqui é evangelho puro, né? Evangelho puro que você começa a notar a partir das pessoas ao seu redor. Exato, né? Exato. Porque Jesus viu as multidões porque as multidões se aproximaram dele, ele enxergou. Exato, ele foi na direção delas em outras ocasiões, foi buscá-las, foi trazê-las para perto de si para abençoá-las. Esse é o propósito dele. O ponto 2 aqui que o senhor disse é algo fantástico, que o senhor já tem pregado isso ao longo da sua trajetória no ministério, que a gente sempre ouve, a questão da compaixão. Né? A compaixão para nós como igreja, principalmente nos dias, né? Esse é o tema, principalmente nesses dias, essa dor do amor no coração pelas pessoas, a empatia, sentir a dor do outro. Isto. Isso é o que vai fazer a diferença nesses dias. Muito bom, Walter, muito bom. Muito bom. É o que vai fazer a diferença. Amor, identificação e ação. É o propósito da compaixão.
Compaixão não é ficar chorando, triste, com a aflição das pessoas, mas ir na direção delas. É ver, sentir a sua necessidade e, pelo amor, identificar-se com as suas necessidades e agora agir na direção delas. E aí que o Senhor nos envia como os instrumentos abençoadores, os discípulos que vão continuar o ministério de Jesus, repetindo o modelo de Jesus. E o senhor citou o capítulo 10 aqui, eu estou olhando, né? Aí Jesus, chamando os discípulos, os envia para essa grande obra. Exato. Agora acompanham todos os seus feitos de amor, né? Cura, milagre, restauração, vida, salvação. Esse é o negócio. Mostra-lhes o amor, aproxima-se deles, se compadece deles. E agora vai na direção deles para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia. Que palavra, pastor, glória que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Eu fico com meu coração grato, né, de poder ouvir essas palavras de um homem tão experiente quanto o senhor, né? Porque a gente vê pessoas por aí, como o senhor mesmo disse, né? E a igreja acabou indo por caminhos diferentes, esquisitos, né? Muito estranhos. Tentando inventar muitas coisas, tentando fazer tanta coisa, sendo que o evangelho é simples, né? Eu tinha até, sabe, Walter, só para concluir, anotado aqui, né? Qual o modelo da igreja que hoje prevalecerá? Atendendo a sua pergunta, né? Seria a igreja dos programas? A igreja dos discursos? A igreja dos métodos psicológicos de persuasão? Por vezes persuasão mundana, metodologia mundana, dos seus especialistas, que temos muitos por aí. A televisão está superlotada de gente dessa natureza, fazendo sucesso até. Infelizmente, o povo como ovelha sem pastor, o povo com fome e sede do único alimento que produz vida, que é o evangelho do reino e a palavra transformadora deste evangelho que produz vida e vida com abundância. Então, a Igreja de Cristo não é um prédio, mas ela é um corpo vivo, ela é uma família. Ela reúne os filhos de Deus regenerados como esta família, vivendo em amor, para, como nós dizemos na comunidade, para alcançar o próximo e formar discípulos. A igreja que prevalecerá, Walter e meus queridos, não é a igreja dos milagres, dos grandes ajuntamentos, dos grandes programas, das grandes realizações. Mas eu concluo dizendo, a igreja que prevalecerá é a igreja da compaixão, a igreja do amor, aleluia, a igreja do serviço, a igreja dos relacionamentos. É a igreja que continua o ministério que Jesus um dia começou entre nós. E eu espero no Senhor que Ele use a mim e a você, Walter, e a cada um dos meus queridos que nos acompanham nesta noite, para que a gente seja resposta como sal e luz numa terra tão seca, tão carente, tão árida, precisando da graça de Deus. Somos os portadores das boas novas. E o povo espera de nós este cuidado, este prazer de estarmos juntos, esta alegria de repartirmos, de servirmos, de nos inclinarmos, de nos abaixarmos, de lavarmos os pés. Essas são figuras fantásticas das Escrituras que eu deixo com o coração de vocês. Obrigado, Walter. Amém. Eu que agradeço. E a gente não poderia terminar sem que o senhor pudesse orar por nós, porque eu creio muito nessa unção que Deus derramou na sua vida e que tem sido transmitida a todos nós, os pastores, e também aos membros das nossas comunidades espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. E eu quero pedir que o senhor ore por nós, né? Como disse Jesus aqui, rogai ao Senhor da Seara que envie cristãos com essa mente, com esse coração, para poder levar pessoas a viverem esta verdade. O senhor pode orar por nós, por gentileza? Paizinho querido, que bom nós podermos mais uma vez ouvir tua palavra, as tuas recomendações, e temos novamente, Senhor, ouvido a respeito do teu ministério entre os homens. Tu vieste para buscá-los, para salvá-los, abençoá-los, para transportá-los do reino das trevas para o reino da luz. Paizinho querido, aqui estamos nós diante
do quadro tão triste dos nossos dias, de multidões que estão vivendo no vale das decisões, que estão vivendo no vale da sombra da morte, muitos deles. Verdade. Quantos e quantos Verdade. se perdendo, sem esperança, sem rumo, sem salvação. Porém, Senhor, nós nos levantamos nesta noite em nome de Jesus, teu Filho, para declarar sobre cada família, cada lar, cada vida que nos acolhe, que nos recebe nesta noite, declarar graça, unção, Amém. capacitação Amém. para cumprir com este projeto. E aqueles que nos ouvem, que estão vivendo dias difíceis, talvez até enfermos, carentes, decepcionados, tristes, abatidos, desanimados. Senhor, eu oro para que agora um mover do teu Espírito Santo venha sobre esta família, venha sobre este lar, venha sobre esta pessoa Aleluia. que nos recebe agora. Oh, Espírito Amém. Santo, que tu agora derrames uma unção nova sobre cada um dos teus filhos e que nós sejamos resposta tua no contexto das carências desta geração. Que tu nos uses, Amém. Senhor, como os teus instrumentos, que tu nos uses como discípulos teus desta geração para pregarmos tua palavra, para anunciarmos o evangelho do reino, para vermos as multidões como elas precisam, Senhor, de um encontro contigo, para apreciarmos as necessidades delas e tratarmos com compaixão. E assim, então, dependendo de ti, pelo poder da tua unção e da tua graça, oriunda da nossa comunhão contigo, que venha saúde, salvação, vida com abundância em favor de todos aqueles que participam deste momento. Haja saúde. Jesus Cristo lhe dá saúde para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Receba a saúde. Aleluia. E fique livre de medos, temores e ansiedades. E a graça do Senhor venha sobre cada um, no nome de Jesus. E sobre o meu amigo Walter, toda a sua família. Eu invoco a graça renovadora das suas forças para ele continuar na mesma unção e graça que tu lhe tens dado. Que tu o abençoes. Com ele, seus companheiros de ministério, cada líder, Senhor, Aleluia. seja instrumento teu para continuar teu ministério nesta geração e abençoando todas as gerações e as famílias da terra. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Se você me dá corda, eu vou longe, viu, cara? É bom você cortar. Pastor, nós temos o costume de todos os nossos cultos, as nossas reuniões, orar pelo senhor e pela pastora Sueli e por toda a sua família. Então, como hoje é o nosso ID, um ID diferente hoje, legal, né? E muito especial, nós queremos orar pelo senhor e pela sua família. Obrigado, filho, querido. E nós recebemos. Pai, nós oramos pela vida do nosso querido pastor. Sim, Senhor. Ele tem sido para nós, ao longo de muitos anos, Pai, uma coluna, um homem que, diante das lutas, das dificuldades, nunca parou, nunca desistiu, nunca olhou para trás, sempre olhando para frente, mesmo diante dos maiores desafios da vida dele. Obrigado, Pai. Eu quero, neste momento, Pai, no mês que ele completa mais um aniversário, orar para que o Senhor venha sobre a vida dele, em nome com toda de a Jesus, sorte de bem. Em nome do Senhor. Venha com saúde, Sim, Pai. venha com paz, Sim, Pai. venha com livramento, venha com novos desafios, assim venha seja, com alegria, uma unção renovada, Amém, Pai. com espírito renovado, venha com altruísmo, com toda sorte de bênçãos na vida do nosso querido pastor. Seja assim, Paizinho. Orando por ele, nós oramos pela pastora Sueli também, que Amém. é uma mulher tão especial para a gente. Pai. Sim, Uma Senhor. pastora Obrigado. amada que tem feito um trabalho tão lindo na nossa comunidade, não somente na nossa comunidade, mas em todo o nosso Brasil, em todos os lugares por onde ela passa. Que a pastora Sueli seja assim, Pai. cheia da tua bênção, Amém. cheia de saúde, Seja assim mesmo, Senhor. paz, de alegria, renovada pelo poder do teu Espírito Santo. Orando por eles, oramos também por todos os seus filhos. Oh, sim, Nós Senhor. também amamos e temos um compromisso de Sim, estar Senhor, com meus eles. filhos, Filhos, netos, famílias, genros, né? noras. Oramos pela comunidade assim, sede, que é seja a assim. comunidade mãe, Sim, Senhor. pelo pastor Ronaldo, pela Simone, Obrigado. por toda aquela comunidade especial, aqueles irmãos, aqueles pastores, Oh, os líderes sim, da comunidade sede. Obrigado, Oramos Senhor. pela rede comuna, Senhor, Seja com assim, todos os pastores que representam essas igrejas em aliança, que seja
um tempo especial nesse ano de 2020, Amém. que o Senhor nos dá para que possamos crescer ainda muito mais. É verdade, Que a tua bênção esteja sobre eles, eu recebo, sim, sobre a Senhor. família deles, Em nome de Jesus. sobre todo o ministério do nosso querido pastor Carlos Alberto. Eu recebo, sim, e da Senhor. pastora Sueli Bezerra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seja assim, Walter. Obrigado pelo Aleluia. seu coração generoso, viu? Você sempre extrapola nos atos de justiça e de amor. Obrigado pela sua generosidade, pelo seu carinho e pelo convite que você me fez. Só me trouxe honra estar do seu lado, Walter. Que honra. Do lado de homens como você, que eu tenho admiração e que eu tenho muito respeito, viu, Walter? Você, sua família, são preciosos para mim. A Kélvia é uma amada aqui do coração da Sueli e nosso, particularmente aqui em casa. E os meus netos aí, um beijão grande a cada um deles, naquela neta especial, viu? A Paulinha querida. Olha que eu a amo de paixão, em nome de Jesus. Beijo aí. Obrigado, Walter. Muito obrigado. Viu, pastor? Temos uns amigos aí, ó. Pastor Lúcio Malaquias, ó. Aí, lá de... Que bom, meu amigo Lúcio. Lá do sul do país. Olha tem a turma toda aí. Olha o Ito aí também. A Paulinha, minha neta, olha aí. A Kélvia, minha pastora preciosa. Esta Kélvia querida. O Lúcio Malaquias, ele fica escondendo lá os camarões, viu? Deixa ele comigo. Os caranguejos. Os caranguejos da vida. Muito obrigado, obrigado mesmo. Carinho de vocês. Deixa os comentários aí para o senhor ver aí o carinho de toda a nossa igreja, muito dos obrigado. Irmãos também, que para nós é uma alegria enorme. E como o senhor sempre diz, né? O senhor sempre diz, a gente logo vai estar perto para dar um cheiro. Os três, né? O abraço, o beijo e o cheiro. Senão, como filho de nordestino, eu fico meio frustrado. Você tá entendendo, cara? É isso aí, viu? É isso aí. Eu tenho aqui nas minhas mãos esse livro muito especial, que para mim tem sido uma bênção, né? Que bom, querido. E diante dos desafios, né, que nós temos vivido aqui durante todo esse tempo aí de pandemia, nós vemos que foi o senhor que falou conosco mesmo, né, dando esse tema, né, celebrando os relacionamentos. Foi. E esse livro saiu bem em mês de março, Exatamente, né? Exatamente. E nos abençoou muito. É pena que o lançamento oficial não foi possível fazê-lo, né? Tem sido feito mais pela internet, mas vai chegar a hora, fica tranquilo. É verdade. Mas nós estamos aqui nas nossas células, né? A partir aí da semana que vem, estamos aplicando os mandamentos, né? Um por um deles aqui. Vale a pena. Os mandamentos das nossas células, e nós estamos aqui focados nesse objetivo, porque a igreja que vai prevalecer é aquela que mantém relacionamentos com princípios da palavra. Exatamente. É essa a igreja que vai prevalecer. É esta igreja que vai prevalecer. É isso aí. E nós estamos firmes aí nesse propósito. E que alegria, pastor. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por todo o seu carinho, de toda essa equipe linda de discípulos de Jesus que tem sido levantada nessa região para abençoar a nossa grande São Paulo. O Senhor abençoe muito vocês e o meu carinho especial a você, Walter, e a toda a sua família. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. O Senhor te recompense por todo o seu carinho. Amém. Manda um beijo para a pastora Sueli, para minha querida Zete aí, que sempre está acompanhando também. Elas estão ouvindo você aqui, viu? Estão ouvindo aqui. Não vou deixar elas aparecerem, beijo não, senão aí fica ruim, né, cara? É perigoso, viu? É perigoso. Tomar cuidado com essa turma aí. Elas estão retribuindo pastor, você muito obrigado. também, viu? Estão retribuindo. Beijo grande para elas. Beijo para você. Muito obrigado. Obrigado. Eu amo muito você, viu, meu amigão? Muito obrigado. E até amanhã, obrigado. né? Também até amo amanhã muito juntos. Amanhã estamos juntos. Exato. Amanhã estamos juntos. Vai ser um tempo muito especial. Vai ser. Obrigado. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Fique com essa palavra tão especial e maravilhosa trazida pelo nosso pastor Carlos Alberto. Deus abençoe todos vocês. E é isso que nós acabamos de ouvir. Nós temos que enxergar as multidões. Nós temos que ter compaixão das multidões. Das pessoas nessa sociedade que estão sofrendo. E nós temos que ver a real necessidade das pessoas. Esta é a missão da igreja, dada por Jesus aos nossos corações. E que Deus possa abençoar todos vocês. Uma boa noite, pastor Carlos Alberto.
Muito obrigado. Meu ósculo de amor. Até Obrigado a por próxima. tudo, viu, queridos? Uma boa noite a vocês. Eu que agradeço.